pessoal, é um prazer estar participando do nosso 37º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa. Também é uma honra saber que temos uma organização ímpar, que é exemplo para o mundo. Afinal, nós bancários temos uma convenção coletiva nacional que envolve empresas públicas e privadas. E na Caixa temos um acordo nacional coletivo. Isso é um exemplo de organização para outras categorias no Brasil e em outros países do mundo. Tudo isso é fruto de conquista, de organização, de estratégia, de união dos trabalhadores bancários. Nós da Caixa também viemos aí ao longo dos últimos anos fazendo história. Afinal, eu diria que se o banco hoje ainda se mantém público, é porque nós, as entidades sindicais, as entidades associativas, empunhamos a bandeira da defesa da instituição. Este compromisso se mostrou presente mais do que nunca agora na pandemia, quando os empregados da Caixa, mesmo sob risco de contágio, sob pressão da direção do banco, pressão da imprensa, pressão social, foram para a linha de frente atender milhões de brasileiros desamparados pela crise social e econômica que vem abatendo o país. Não obstante, nós temos aqui que lamentar o falecimento de muitos colegas e prestadores de serviço por conta da Covid. E também dos milhões de brasileiros aí que faleceram. Mas esse momento difícil trouxe e consolidou o fato de que é necessário para o Estado ter instituições públicas de porte. Imaginem vocês se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, se não tivéssemos a Caixa para atender esses milhões de brasileiros, os Correios para poder fazer a entrega das mercadorias que se ampliou com o comércio digital. Imagine vocês se nós não tivéssemos ainda os laboratórios públicos como o Butantan, a Fiocruz. Quer dizer, o Brasil, sem esse arcabouço público, estaria com certeza numa situação muito mais difícil do que se encontra nesse momento. Muito embora isso seja um fato, o que vemos hoje no país é um processo de privatização, um processo de desmantelamento do Estado brasileiro. Na década de 90, nós passamos por isso. O projeto de Fernando Henrique era um projeto de privatização e muitos bancos públicos, quase todos os bancos estaduais foram privatizados, além de empresas estratégicas como a Vale do Rio Doce e outras. Isso melhorou a situação do Brasil? Não. Pelo contrário, a alegação na época era de que isso serviria para pagar a dívida externa, para fazer crescimento. Isso não aconteceu, por sinal esse período é marcado por grande desemprego. A Caixa, por exemplo, teve prejuízo nas gestões, no final da gestão do segundo mandato de Fernando Henrique. De 2003 para cá, a Caixa cresceu, dobrou de tamanho, contratou mais empregados. A partir de 2013, o banco começa a ter resultado financeiro positivo, isso vem até hoje, com destaque que no último período, boa parte do lucro do banco é devido ao fato de que vem se vendendo, vem se desfazendo de ativos da instituição, mas a Caixa cresceu, tornou-se uma empresa robusta e fundamental para o desenvolvimento do país, para a melhoria da autoestima da população, para a execução, se tornou a maior gerenciadora de políticas públicas nesses últimos anos. Ocorre que de 2016 para cá isso muda. No governo Temer, a política privatista retoma com força e nós vimos aí nos últimos dias aprovar a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios está lá na ordem do dia e com relação aos bancos públicos e a Caixa, um modelo de privatização que pretende vender
as operações do banco, quer dizer, privatizar o banco por partes. Só para a gente ter ideia, a Caixa em 2018 tinha 3 subsidiárias e hoje tem 12, 13 subsidiárias. O Banco do Brasil também tem 25 subsidiárias. Então, o objetivo a partir daí é você fazer o quê? Privatizar a partir das operações. Qual é o risco para o banco aí no médio prazo? O risco é o banco perder sua sustentabilidade, sua capacidade de investimento no país. Aliado a isso, nós vimos aí acabar com o maior programa habitacional do Brasil, um dos maiores do mundo, que foi Minha Casa Minha Vida, e a Caixa gerenciou o maior programa de geração de emprego e renda que o Brasil teve nos últimos anos. O Fundo de Garantia também, com a ampliação gravíssima do desemprego, vem perdendo recursos e também, obviamente, com saques sucessivos promovidos aí pelos governos, o Fundo de Garantia, que sempre foi o maior fundo, eu falo que é o maior fundo privado de investimento público, né, do Brasil e do mundo, né, com investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura, também vem perdendo seu poder. Isso tudo no conjunto pode trazer para o banco, no próximo período, como eu já disse aqui, um problema sério para poder executar as políticas tão necessárias para o Brasil. Brasil que, por sinal, caminha na contramão do mundo em todos os sentidos. A grave pandemia mostrou isso, a forma como se lidou com a saúde das pessoas, com a vida, mas para além disso, você tem, por exemplo, enquanto no Brasil se fala em privatização, em liquidação de empresas públicas, o Reino Unido acaba de fundar um banco público para poder, uma das regiões consideradas mais liberais do mundo, para poder investir na superação da crise e no seu desenvolvimento. A Alemanha também utilizou o seu banco público para poder fazer investimentos, da mesma feita o Canadá. O sistema hidrelétrico no mundo, ele é praticamente público em grandes países, por exemplo, os Estados Unidos, o sistema hidrelétrico é público, na China é público, no Brasil se aprovou a privatização da Eletrobras, os Correios, somente 7 países do mundo, dos grandes países, têm o serviço privatizado, a Argentina discute a reestatização. Então, no Brasil, nós temos hoje, infelizmente, um processo de destruição do patrimônio público, destruição das políticas públicas, de desrespeito à vida. E cabe a nós aqui nesse nosso congresso, não só avaliarmos como nós, enquanto empregados da Caixa, iremos nos organizar para defender nossos direitos, como Saúde Caixa, FUNCEF, melhorar as condições de trabalho, mas cabe nós aqui fazermos uma reflexão como cidadãos e cidadãs. Afinal, que Brasil queremos para o futuro? Que Caixa queremos para o futuro? Nós queremos um Brasil onde a miséria tome conta, o desemprego, ou nós queremos um país onde as pessoas tenham direito a serem felizes, a terem o que comer, a serem felizes? Nós queremos um banco que execute políticas idênticas ao dos bancos privados, ou nós queremos um banco que vá além e mantenha o seu foco na organização também da melhoria de vida da população através de investimentos em habitação, em saneamento e amplie as suas possibilidades de continuar cumprindo um papel fundamental para o país. Eu entendo de fato que nosso futuro é muito maior que o nosso presente e nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos, uma das grandes formas de dominação de um povo é fazer com que as pessoas não acreditem em si próprias, na sua organização e percam a sua autoestima. Então nós temos, a história provou, e eu vou repetir, que se hoje a Caixa se mantém pública, se hoje nós temos uma Convenção Nacional Coletiva de Trabalho, um acordo nacional que garante direitos, é porque ao longo dos anos nós trabalhadores, as entidades sindicais e associativas estiveram na linha de frente, batalhando para que chegássemos a esse momento com conquistas que não podem ser perdidas. Então, vamos aqui fazer a nossa parte, refletir, definir ações para que a Caixa se mantenha íntegra, focada no desenvolvimento do país, com garantia aos direitos dos seus empregados e prestadores de serviço, mas também pensar
como já disse aqui, que país queremos. E nós temos poder para mudar as coisas, precisamos acreditar nisso. Então, nosso futuro é muito maior que o nosso presente. Muito obrigada, estamos juntos.